Bem-vindos ao Inside Wallet, o videocast onde mergulhamos no universo da transformação de casas. Aqui exploramos projetos inovadores, partilhamos visões inspiradoras sobre design, arquitetura e decoração. Falamos também sobre o futuro da construção e da habitação. No episódio de hoje tenho comigo a arquiteta Joana Luís, fundadora do seu próprio ateliê e da marca Joana Luís Home, um projeto que une arquitetura, interiores e peças únicas. Bem-vinda, Joana. É um gosto ter-te no nosso podcast e vamos começar aqui se calhar com uma pergunta um bocadinho diferente e antes de entrarmos pelo mundo da arquitetura e do design de interiores, eu gostava que me dissesses daqui a 100 anos como é que gostavas que alguém se lembrasse de ti ou que marca é que gostavas de deixar no mundo do design e da arquitetura? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto partilhar assim estas experiências e ainda assim à pergunta, olha, eu acho que isso é interessante e também eu própria já fiz essa pergunta a mim mesma. E penso muitas vezes que mais do que deixar um projeto ou alguém que se lembra de um projeto efetivamente meu que tenha marcado de alguma forma, eu gostava que se lembrassem de mim pela paixão que eu sinto nesta área, porque eu acho que é isso que me move, é a paixão que eu tenho, o envolvimento que eu tenho com os clientes e com cada projeto é diferenciador. E eu gostava que se lembrassem disso, da pessoa que eu era a trabalhar efetivamente, porque eu digo muitas vezes que cada projeto é como quando eu pego num livro para ler, não é? No final do livro parece que nos falta alguma coisa, porque o envolvimento é tanto, nós envolvemos tanto com o cliente e com o projeto que no final fica ali um vazio que tu durante uns tempos não sabes muito bem que contacto é que has de ter. Sim. Até começar um novo, obviamente, mas eu acho que esse envolvimento é fundamental na nossa área e por isso eu gostava que se lembrassem mais da pessoa que eu era e da forma como eu me envolvia, como eu era apaixonada pela arte. Tenho certeza que vais deixar essa marca, tenho certeza absoluta. Nós temos uma coisa em comum no nosso percurso, tanto como eu, crescemos na área. Também com os nossos pais, embora tu seguiste o teu caminho sozinha. E como é que foi para ti crescer no mundo da construção, não é? E depois, de que forma é que isto influencia a escolha que tens hoje na tua vida e no teu percurso? Olha, pronto, o meu pai já tinha uma empresa de construção, que também já veio do meu avô, portanto, para mim foi muito natural, eu sempre cresci ali naquele meio. E acho que até nem foi nada forçado da parte dele, nunca senti que houve ali um empurrão, não é? Sim. Porque no fundo, desde pequenina, o escritório dele também era muito perto da escola onde eu andava, então eu acabava por, no final das aulas, ir muito também para o escritório. Portanto, e como tinha que preencher um bocado os vazios dos tempos para ir para casa, eu acabava por circular muito exatamente, no escritório. Então eu ficava completamente fascinada com as maquetes, que hoje em dia é uma coisa que não se faz tanto, não há. E ficava completamente fascinada com aquilo, que eram empreendimentos grandes e portanto aquilo era uma coisa assim enorme, era muito giro. E depois também com os engenheiros, porque estavam nos estiradores, que agora também não se usa, não é? Está tudo a computador. E aquilo fascinava, porque eles tinham aquelas canetas com cor, tinham as réguas grandes, portanto eu naquele mundo era uma maravilha, não era? Para mim era pinturas, para mim aquilo era super fácil. E então eu sempre convivi muito ali com eles, portanto acho que foi um caminho que foi natural. Quando cheguei ao 10º ano para escolher a área, depois tinha, por exemplo, lá da minha mãe que estava ligada à medicina, e eu sempre estive ali, também gostava da minha mãe, na altura usava-se muito o acetato, da projeção também, ou seja, era tudo relacionado com a arte no fundo, não é? O desenho. O que tu gostavas das duas áreas era... Exatamente, o que em comum era isso, era o desenho, era aquela coisa da cor e assim. E então depois na altura, pronto, decidi, também tive alguns professores que perceberam que alguma coisa havia se calhar para explorar dentro dessa área e fui parte, e depois foi super natural, sim. Já nasce um bocadinho connosco, não é? Sim, eu também na altura olhava para o meu pai no mundo da obra e eu amava aquilo, amava a escolha dos materiais, mas longe também de imaginar que hoje ia estar a trabalhar com ele. E mais tarde tomaste a decisão de seguir o teu caminho sozinha. O que é que foi mais difícil para ti neste caminho independente? Ou seja, te afirmares... Na empresa do meu pai, ele é construções de obras públicas, portanto não havia muito a parte criativa. Os projetos já chegavam até nós completamente planificados, definidos, e depois nós tínhamos que fazer, portanto era toda a construção, portanto no fundo era um planeamento, era estar em obra, portanto isso também foi bom, porque também me deu um know-how de como as coisas se constroem. Sim, e isso achei muito importante, a base, exatamente. Mas no fundo eu gostava de trabalhar com a criatividade e com o pormenor, coisa que já não fazia lá. E então percebi
que se calhar o meu caminho teria que ser por aí e sozinha, porque na empresa não havia esse posto, esse no fundo, ramo, não é? Esse ramo, não é? Estava já tudo definido. E o mais difícil aqui foi romper com a parte emocional, porque no fundo tu sentes que estás a trair tudo aquilo que o teu pai projetou para ti, não é? Porque se estás na empresa dele, a partir do sonho dele também seria continuar toda, e ele até um dia mais tarde sair e eu continuar. E o mais difícil foi, na minha cabeça, eu queria sair, mas depois não tinha coragem de romper com essa ligação. Claro que hoje foi a melhor coisa que eu fiz, mesmo em termos de relação pai e filha. Melhorou. É muito melhor. Pois. E é engraçado como o meu pai hoje é um dos meus clientes. Portanto, isto é muito giro. E na altura, se calhar, qualquer coisa que eu lhe dizia não desvalorizava, não é? Porque, pronto, tem sempre esta questão. Mas foi muito difícil esse rompimento e tive mais de 2 anos com isto na cabeça sem tomar efetivamente uma decisão. Isso é que deve ter sido momentos mesmo difíceis para ti. E no fundo, lá está, a pandemia tem coisas boas e foi na pandemia que eu tomei depois essa decisão. Foi quando eu fiquei em casa, comecei a pensar mais naquilo que eu queria para o meu futuro. Tu realmente gostavas. Sim. E percebi, eu acho que ele percebeu rapidamente também que esse era o caminho que me iria fazer mais feliz. E no fundo, um pai quer ver uma filha feliz. Sim, eu acho que na altura, se calhar, para ele pode ter sido um bocadinho também o choque, certo. Mas depois também ver o sucesso todo que estás a construir e que estás feliz. Certo. Isso acaba por ser. E é engraçado porque na altura que eu tive a conversa com o meu pai, que foi uma conversa dura, obviamente. Pois, acredito. Mas ele disse uma frase que me marcou muito e hoje digo muitas vezes isto e acho interessante, que é, ele diz, na altura, quando o meu pai tinha muitas boas notas na matemática e queria continuar os estudos e o meu avô não deixou porque ele tinha que trabalhar na empresa. E o meu pai disse uma coisa que foi, olha, se calhar eu também estou aqui porque o meu pai me forçou a estar aqui. Pois. Porque se calhar ele até tinha tomado um caminho diferente e ele então se calhar percebeu que não podia cair no mesmo erro, apesar do meu pai amar aquilo que faz, e ele percebia que eu não ia ser feliz, por mais que fizesse bem não iria ser feliz, porque não era aquilo que eu queria, não é? Claro. Mas achei muito giro ele também chegar a essa conclusão. Porque às vezes nós acabamos por tomar caminhos e seguir caminhos na nossa vida que às vezes nem era bem aquilo, mas quase que está intrínseco, não é? E o teu pai se calhar sentiu um bocadinho isso e tu também acabaste por seguir, mas sim, os nossos pais, nós como pais, não é, pensamos um bocadinho no futuro dos nossos filhos e acabamos por tomar até decisões quando eles são pequenos. Totalmente. Não é? Que são decisões que se calhar se perguntássemos a eles iam para outro caminho, mas é normal. E acho que os nossos pais projetam também em nós muitos sonhos deles, não é? Verdade. E acho que é normal. O que interessa é que depois percebas que efetivamente cada um tem que seguir o seu caminho. E percebes realmente de quem é que é o sonho, se é deles, se é meu, ou se é, por exemplo, no nosso caso agora das nossas filhas ou dos nossos filhos. Sim. Mas é muito giro. E agora eu gostava que se falasses com a Joana há 4, 5 anos atrás, quando estava prestes a começar a lançar-se sozinha, o que é que lhe dirias? Não esperes pelo momento perfeito porque ele nunca vai aparecer. Não vai existir. Portanto, ou vais ficar sempre na incerteza do e se. E acho que isso é a pior coisa, não é? Nós, e se tivesse isso acontecido? Ao menos se errasse, que é super normal. Sim. E acontece e está tudo bem. Sabias que já o que era, não é? Ou seja, conseguirias voltar atrás facilmente. E no meu caso, o meu pai disse-me logo, olha, se alguma coisa correr mal, a porta vai estar sempre aberta, não é? Claro. Portanto, eu sempre estive à espera do momento certo para ter a conversa com ela e ela nunca aconteceu, eu tive que forçar, porque tinha que acontecer. E eu acho que é um bocadinho assim, é seguirmos um bocadinho aquilo que sentimos, porque vai ter que acontecer, bem ou mal, o que interessa é tentar. E eu acho que é isso que também torna-te uma mulher também muito inspiradora. Já falamos aqui um bocadinho em off, que eu sou tua fã, aliás, já há muito tempo, e acho que é isso que também torna em ti uma mulher muito inspiradora. E para muita gente que te segue, esta tua história, eu acho que deve ser quase um empurrão de género, olha, sai de onde tu estás. Sim. Porque eu própria tive muitos medos, não é? Normal. Claro, acredito. Eu fui para o desconhecido completamente, começar do zero, eu não percebia absolutamente nada do que é ter uma empresa, de como é que é gerir uma empresa. Eu só sabia uma coisa, é que eu gostava de trabalhar na área dos interiores e que queria abraçar projetos, mas e depois? E tudo aquilo que envolve ter uma empresa, não é? Horrível. E acaba por acontecer muito isso. Nós vamos aprendendo muito do dia a dia. Eu falo muitas vezes, mesmo até eu e o meu irmão, eu acho que aprendemos muito com os erros. Completamente. E eles fazem falta, não é? Fazem. E acho que às vezes quanto maior é o erro, mais cedo, melhor. E eu costumo dizer muitas vezes que quando estás numa sala
onde és a pessoa que sabe mais, não estás ali a fazer absolutamente nada, portanto tens de passar para a sala a seguir. E acho que é um bocadinho isso no nosso trabalho, não é? Nós nunca podemos dar por garantido que sabemos alguma coisa, não é? Nós vamos tendo a experiência, e essa experiência vai nos levar depois a concretizar outras coisas, mas estamos sempre a aprender. E é uma área que está sempre a evoluir imenso. E tu não sentes, por exemplo, eu sinto muito isso, eu sinto do género, chega a uma certa fase do ano e eu já preciso ir procurar coisas novas, tenho que ir ver coisas novas, temos que sair. Olha, vamos sair, vamos a uma feira, vamos a algum lado, vamos visitar alguma coisa, porque de um momento para o outro tudo muda. Sim. E de repente estamos num estilo e de repente as tendências já estão muito mais à frente. Certo. E querendo ou não seguir tendências, temos de estar sempre muito, muito ligadas. Sim, pelo menos saber que existem, não é? Sim. E que há a opção de... Sim, isso totalmente. Acho que é importante, sim. E agora passando para os teus projetos. Um projeto de Joana Luís obrigatoriamente tem que ter o quê? Eu diria cor, não é? Sim, eu sou uma pessoa de cor. Eu, mesmo aqueles clientes que dizem, mas eu sou de neutros, E eu, ok, vamos tentar introduzir aqui um bocadinho, porque eu acho que as pessoas têm muito medo da cor. Sim. A primeira coisa que me dizem é sempre, eu vou-me cansar, eu vou enjoar. Mas se a cor for muito bem trabalhada, e nós vemos isso no Brasil, não é? Qualquer decoradora ou a arquitetura de interiores no Brasil tem imensa cor e as coisas conjugam super bem, não é? Mas nós temos muito medo, não é? Mas eu compreendo, porque claro que um espaço neutro vai sempre agradar a toda a gente, não é? Porque traz tranquilidade, uma série de coisas que todos nós damos valor. Mas acho que a cor faz falta e acho que precisamos de introduzir mais cor nas nossas vidas. Totalmente, e acho que às vezes a cor é mesmo e tornar as casas um bocadinho diferentes, porque eu noto que nós não fazemos isso, tu também não fazes de todo o repetir projeto, ou seja, e depois há casos que eu vejo que são todas as casas iguais, do primo, do tio, porque as pessoas não querem arriscar e nem sabem muitas vezes, sem um acompanhamento de um designer de interiores ou de uma arquiteta de interiores, não sabem como arriscar. E acho que o pormenor da cor, da maneira como tu usas e como é usado, faz toda a diferença. Acho que sim, traz muita personalidade ao espaço. E tu olhas muitas vezes, o que eu gosto é quando entras em casa do cliente e dizes, é aquele cliente, tu notas que aquela casa foi mesmo feita para aquela pessoa, não é? Sim. E quando vês esses projetos que são mais monocromáticos, mas depois eu digo muitas vezes também que trabalhar os neutros é muito difícil, para trabalhar bem. Sim, para trabalhar bem. Exatamente, porque é mesmo muito difícil, e é isso, é porque depois tu não vês bons projetos às vezes de neutros, porque parece que repete-se tudo, mas trabalhar no neutro é muito difícil. Mas quando introduzes cor, acho que consegues chegar mais depressa depois à personalidade. Sim. E eu acho que às vezes os clientes têm muito medo de arriscar, tal e qual como estavas a falar, mas é porque também não sabem como fazer. Certo. E eu, muitas vezes nos nossos projetos, eu começo um ponto de partida, sei lá, por alguma coisa que foi aleatória, sei lá, um quadro. Às vezes começo um projeto por uma almofada. Totalmente, nós também. E vais por aí fora e vais desenrolando. E muitas vezes quando estamos a apresentar o 3D, sei lá, eu lembro-me agora de uma história recente, eu coloquei um sofá num tom bordeaux e o cliente, ui, sofá bordeaux, e eu olho, calma, respiro, vá para casa, matura a ideia, olho para o tecido com calma, porque é um pormenor numa casa que está toda mais monocromática, ou que tem um pormenor preto, é um pormenor, não é ali que vai estar a diferença. Só que se tu, imagina que ele vê aquilo em 3D, não é? E tu mostras o tecido e ele depois vai maturando aquilo. Agora se tu chegas a ver o cliente, olha, estou a pensar pôr um sofá bordeaux em sua casa. É logo não. Ele nem pensa, não vai fazer nada disso, não é? E depois porque acho que as pessoas muitas vezes também estão presas a uma coisa que pensam que vai ser definitiva. Eu digo muitas vezes, a piada disto é ir rodando as coisas, é transformando o próprio espaço, porque nós temos várias fases na nossa vida. Totalmente, não é? Eu concordo. E não vamos muito. fazer uma casa que daqui a 5 anos vai estar exatamente igual. Isso é impossível, porque nós introduzimos coisas na nossa casa de viagens, os filhos cresceram, vêm os amigos, portanto há tanta coisa que se vai transformando na casa, não é? E as casas não têm que ser estáticas. Não, acho que isso era há uns anos atrás em que, imagina, as pessoas compravam um mobílio e era para a vida. Nem usavam, não era? Até nem tinha uma sala de estar que era só para as visitas e para a Páscoa, é verdade. Totalmente. A minha avó era assim, Exatamente. Nós não podíamos entrar dentro da sala da minha avó para nada. Os sofás estavam sempre impecáveis. Sempre ótimos. E eu acho que não, eu acho que a casa tem que ser vivida, eu acho que a casa tem que ser usada e
cansei-me do sofá, ok, vamos trocar a cor, vamos fazer outra É coisa. isso. As pessoas não podem comprar uma casa e fazer uma decoração e pensar, ai não, isto é para a minha vida toda. Não faz Concordo muito totalmente. sentido. E até é bom que eles se cansem para fazermos Para outras continuar a ter coisas. projetos, claro. E agora falando aqui em projetos concretos, nós vamos falar aqui de um, mas já fizeste N deles e maravilhosos, mas para mim um dos que eu mais adorei foi a Miss Pavlova. Acho que marcou-me. E qual foi o maior desafio neste projeto? Foi um projeto muito ambicioso. Eu estava cheia de medo quando agarrei esse projeto, porque primeiro estávamos a falar de um investimento pela cliente enorme, era um espaço gigante e estava completamente cru. Portanto, tivemos que toda a parte de pastelaria, por exemplo, tivemos que fazer tudo novo, no sistema todo, só tinha a ligação à rua, mais nada. Portanto, foi um projeto que tinha um prazo muito curto, que ela tinha que abrir, porque já estava a pagar uma renda, e uma renda muito alta, portanto precisava de ser uma obra breve, não é? Sim, e então tinha que ser muito curta, tanto para projeto como para depois de obra, e teve mesmo muitos desafios, porque havia uma cozinha industrial, portanto era um projeto que eu própria nunca tinha feito nada comparativamente parecido, não é? Sim. Portanto, foi muito desafiante, mas o resultado final também é uma obra que me marcou imenso. Gostei mesmo muito. É muito difícil, é muito diferente fazermos um projeto residencial de um comercial, não é? Eu fujo, ainda não é eu fujo, mas tenho sempre mais receio. Fizemos mas é sempre uma pressão muito grande, é tudo vezes 1000, tipo, a pressão toda é vezes 1000, a burocracia é vezes 1000, o tempo tem que ser muito rápido, tudo muito rápido, e acaba por causar uma pressão. Os prazos são muito, muito, muito curtos, porque efetivamente eles têm que rentabilizar depois o tempo de obra, não é? No fundo, tem que ser o mais curto possível, e às vezes há decisões que tu estás a tomar em cima da hora e as coisas a acontecer. Sim, é muito assim. Mas para ti, o que é que fascina-te muito mais, os projetos pessoais ou as empresas? Olha, eu não é o gostar mais, eu acho que é mais desafiador, e por isso eu tenho tendência a ser projetos em que acho que são mais ambiciosos, sempre os comerciais, porque no fundo tu tens o teu cliente, mas depois tens os clientes do teu cliente, então tu pões também numa posição de cliente, ou seja, se fores tu a entrar no espaço, o que é que gostavas de ver, que experiência é que querias ter nesse espaço. Sim. E eu acho isso incrível, porque eu própria gosto de vivenciar espaços, e eu gosto de entrar numa loja, mesmo que não vá comprar nada, para sentir como é a loja, tocar nos materiais, ver os percursos que vou fazer, que envolvência aquilo me traz, e que a experiência de compra possivelmente pode vir a fazer. Então eu gosto sempre muito dos espaços comerciais por causa disso, porque acho que são projetos mais ambiciosos, onde eu posso arrojar mais e onde eu tenho muitos clientes, no fundo, não é? Tenho que agradar ao principal, claro, mas depois também gosto de ver o que as pessoas vão experienciar e todo o feedback que vão dar sobre aquilo. Lá está, eu acho que o projeto para empresa, o projeto comercial, tem uma vantagem que o pessoal não tem, é a parte também do arrojar. Certo. Podes sempre arrojar muito mais. Eu acho que ali é mesmo... Ok, temos o budget, mas também o céu é quase o limite, certo. Não é? Podes ir a... E depois depois é engraçado, porque em Portugal, pronto, claro que aqui nas zonas mais pequenas, não é, onde nós estamos, não vês tantas coisas tão arrojadas, não é, em termos de lojas, porque também tem valores associados, mas tu vais a uma Lisboa ou vais lá fora a qualquer cidade e tu ficas fascinada com aquilo que vês e queres transpor aquilo para aqui. Sim. Então é giro ir buscar as referências e depois conseguires materializar isso diante, lá está, dos budgets, dos timings e sim. Outra loja que eu fiquei na altura fascinada, ainda hoje é um projeto que eu gosto mesmo muito e sinto muito orgulho, da My Mini Moon no Mar Shopping, que é a loja de criança, assim. Nós agora até estamos a fazer, até te digo em primeira mão, já a outra loja deles, e é um dos projetos que eu mais adoro, porque também era um mundo que eu não estava tão à vontade, não é? Uma loja dentro de um shopping tem N burocracias, é uma coisa estrondosa. Há alturas em que dava de vontade mesmo de cortar os pulsos, sabes? Mas depois entrar hoje no Mar Shopping passado 2, 3 anos a loja está super atual. E olhar para a loja e dizer assim, opa, é mesmo giro, é mesmo diferenciadora de qualquer outra loja que até está aqui no shopping. Claro que é nossa, temos um sentimento diferente, mas o feedback que eu sinto de outras pessoas é esse.
E então é muito, muito giro. E na hoje eu entro numa loja não precisando de comprar nada, porque não é o segmento de coisas que eu vá comprar nesta fase dos meus filhos, mas adoro lá entrar porque tenho uma experiência muito gira. Acho muito... A loja é fenomenal. Outra que eu também gostei agora também foi a loja da Marla. Ai, a primeira dela. Ai, a da Foz, a segunda, sim. Eu achei muito Ai, aquilo também foi super desafiador, porque nós tínhamos, pai, 2 semanas para decidir o que fazer com um budget muito reduzido. Foi assim eu uma senti, coisa... eu senti dessa loja, agora não sei se foi isso que eu senti, mas senti isso que tu falaste, de ser assim, uma coisa muito rápida, mas senti que tu com pouca coisa deste um tchanã naquela, não sei, daquilo que eu vejo, não é? Aqueles teus salpicos de cor, dos tabuleiros, dos candeeiros, fizeram uma coisa maravilhosa, uma loja que no fundo tinha umas características, uma base mais simples, mas depois tu conseguiste transformar aquilo de uma maneira muito... Eu acho que esse é mesmo o interessante da nossa área, não é? É com pouco fazer muito, que eu costumo dizer. Totalmente. E acho que depois consegues-te diferenciar nesses pormenores, não é? Porque senão, porque é que contratariam um profissional? Porque a gente no fundo diz, eu tenho gosto, eu sei o que gosto. A maioria, não é? Há pessoas que realmente não têm, mas a maioria dos meus clientes, olha, eu sei o que gosto, mas não sei unir as coisas, não sei trabalhá-las, não é? Mas no fundo toda a gente gosta de decorar a própria casa, não é? Claro, e gosta portanto, de fazer parte do processo. Porque é que contratam um profissional? E efetivamente porque nós temos outras valências, que é pegar numa base que até pode nem parecer que tem potencial e transformar completamente. Sim, e às vezes os projetos mais difíceis ou aquelas casas mais difíceis com mais... eu digo muitas vezes aquelas casas mais esquinadas, onde tudo... As mais desafiadoras, não é? É muito engraçado aquilo que tu fazes e os desafios que te vão aparecendo ao longo da obra, ou de repente não estás a contar e tens um pilar, certo. E de repente aquele pilar tem que ser o centro da casa quando tu só o tinhas que esconder. Isso é que também acho que faz a nossa profissão ser tão bonita e tão... E todos os dias é diferente, cada projeto é diferente, não há projetos iguais, por mais que tu tentes, é impossível. É impossível. E isso é uma das coisas que eu também mais gosto, todos os dias eu acordo, tenho noção mais ou menos daquilo que eu vou fazer, mas nunca sei como é que o dia vai acabar. Como começa é completamente diferente de como acaba. Sim, tu às vezes até eu falo por mim, às vezes até tenho noção, olha, tenho que ir àquela obra e está tudo ok, e de repente sais de lá e já vens com a cabeça a mil porque algo já não está... Vai correr mal, pois. Ou então outro dia que te estás a contar que vais àquela obra para resolver um problema, chegas lá e foi ótimo. Certo. Então tu nunca... Eu sinto isso, eu nunca sei ao certo o que é que vai ser no dia a seguir. O que é que vai sair, ou o que é que o telefone vai tocar a dizer muitas vezes. E é uma profissão, como estávamos a falar também há um bocadinho em off, é uma profissão muito desafiante, mas também é gratificante, muito gratificante. Ela tem as duas valências, não é? Tem as duas coisas. Eu tanto amo aquilo que eu estou a fazer, como às vezes apetece a tirar tudo para o ar, tal e qual. É verdade. Agora, falando aqui um bocadinho, pronto, também destes desafios, eu gostaria que me falasses qual foi o teu maior, o teu momento mais desafiante de todos, enquanto empreendedora. Pronto, tirando aquela parte inicial do início, não é? Do início e de começar do zero e perceber para onde é que tinha que ir, acho que a primeira contratação é sempre assim um momento difícil, não é? Porque tu pensas, até agora eu trabalhava para mim, ok, se corresse bem ou mal, era só eu. Quando começas a contratar pessoas, tu tens outra responsabilidade, tens uma pessoa dependente, portanto, o delegar era muito difícil e eu tinha mesmo ali um bloqueio. Custou mesmo muito e só agora que eu percebo o quão bom isso é. Portanto, consegues evoluir a partir do momento em que consegues delegar uma série de coisas que não pode ficar tudo a teu cargo. E acho que esse primeiro momento assim, de contratação, de saber que as coisas estão-se a tornar sérias, não é? É um bocadinho difícil. Depois tem toda aquela parte logística e dos fornecedores e dos atrasos de obra e da expectativa do cliente. Sim, gerir a expectativa do cliente às vezes é muito difícil. Sim. Eu acho que às vezes a parte mais difícil de todas, embora nós sentimos que temos um processo muito controlado em que o cliente faz muito parte de todo o processo e tudo mais, mas é normal, às vezes o cliente cria uma expectativa de tempo que não é real. Sim, principalmente um bocado de tempo. Eu muitas vezes recebo, olha, mas eu queria já começar a fazer as coisas para o próximo mês. E para o Natal, e para antes das férias.
eu digo, mas é preciso projeto, o projeto leva tempo, até porque a nossa área, a criatividade, não é uma coisa que todos os dias nos apareça, pelo menos eu sinto isso, há alturas em que eu sinto completamente, eu estou ali à volta de um projeto e não sei absolutamente Sim. nada, rodo e não me sai nada, como outros dias Sai tudo. sai tudo, É verdade. não é? Portanto, não é uma coisa tão linear quanto isso, e acho que muitas vezes não, a maioria das vezes os clientes não têm percepção disso, Não. e gerir essa expectativa de prazos e tudo é muito complicado, e Sim. com o volume de trabalho que hoje em dia há e estamos numa fase boa, não é? Não começas um projeto de hoje para amanhã. Certo. Não é? E explicar isso ao cliente às vezes Certo. que está na cabeça dele que isto é muito rápido, fazer um projeto é uma coisa Certo. muito rápida e não é. Muito. E tens uma equipa multidisciplinar, como falamos. Hoje em dia, quantas pessoas já trabalham contigo? Nós agora somos 4 mulheres, e está sempre giro. Acho que tenho uma equipa que lá está, que se une toda num sentido, e acho que é muito interessante, estão todas muito envolvidas, apesar de só termos 3 a fazer realmente projeto. Mas todas gostam de estar sempre muito envolvidas, e acho que essa construção da equipa é incrível, é difícil, mas depois quando olhas dizes assim, não, tem ali uma boa estrutura, isso é muito, muito bom e traz uma segurança gigante. E traz mesmo segurança. Eu hoje em dia também sinto isso da minha equipa de género. Às vezes há alturas muito difíceis e tu chegas ao escritório e de repente olhas para aquelas pessoas todas e pensas, não, bora, sim, vamos é todos, e todos acabam por puxar uns pelos outros, é normal, há dias exaustivos, há dias que não são tão fáceis e tão bonitos como a nossa profissão aparenta, e às vezes ter uma equipa é fundamental, ajuda muito, muito, eu acho que faz mesmo toda a diferença. Se estão a gostar deste episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque vamos continuar a trazer convidados incríveis para falar de arquitetura, design e construção. A liderança foi fácil para ti? Não. Eu acho que é desafiante, principalmente se eu não estava habituada, não é? Eu nunca tive uma posição de liderança nos 8 anos que tive no meu pai. Bem pelo contrário, não é? Então, perceber qual era o meu papel ali dentro foi difícil também descobrir isso. E porque muitas vezes tu tens que pôr o coração de lado, não é? Também. E eu sou uma pessoa muito emocional. Então, o equilíbrio entre isso acho que é o mais difícil. Só que depois eu penso realmente, para mim o que é importante é eu ponho-me na posição de quem trabalha comigo também. O que é que nós queremos? Sentir-nos confortáveis, sentir-nos bem onde estamos, queremos vir todos os dias para o trabalho e fazer mais e melhor. Portanto, também tenho que trazer esse ambiente, e sou responsável, não é, por trazer esse ambiente ao ateliê. E então tento sempre equilibrar. Gosto muito de fazer team buildings, de irmos para fora, de termos conversas completamente fora do nosso trabalho, perceber que dificuldades cada uma também sente no dia a dia, e tento me envolver o máximo que consigo com elas. Eu acho que isso é que também faz hoje em dia as empresas serem muito diferentes da visão que havia antigamente, tal qual como falávamos, tipo, a visão que o teu pai tem da empresa dele, a que o meu pai tinha na altura da empresa dele é totalmente diferente da que eu tenho hoje. Havia uma distância muito maior entre o topo e depois... Às vezes a gente fica naquela dúvida de, será que me devo envolver tanto? Será que não devo? Será que estou a misturar? Será que não estou? Mas também eu penso muitas vezes, tal e qual como as casas, às vezes nós temos noção que nem tudo é para sempre, e não vivemos agarrados a uma coisa que tudo é para sempre, de estar ali agarrado àquela pessoa, tipo, não posso deixar que ela nunca vá embora. Não, às vezes tu sabes viver livremente e deixares que o teu funcionário seja livre e que esteja bem dentro da empresa. Eu acho que isso também é o que traz benefícios, e traz-te equilíbrio. E nós hoje em dia, muitas vezes eu digo, olha, vamos parar tudo, vamos falar, vamos perceber como é que estão as coisas, e não estar a olhar para as 8 horas de trabalho apenas como trabalho, porque não dá. E ainda para mais na nossa área, que é a criatividade. Há dias que, tal e como falámos, não sai nada. Não sai nada a nós e não sai nada a eles. Então mais vale pararmos, vamos falar todos um bocadinho e faz logo maravilhas. E sim, completamente de acordo. Eu também tenho essa dificuldade, às vezes, de saber até onde ir ou até onde deixar, não é? Mas depois também penso,
é como tu, acho que primeiro tem que ser eu, Joana, e se eu sou assim fora dali, eu ali também tenho que ser assim, não é? E também porque tive uma experiência, tal como tu, de trabalhar com o meu pai, de ser uma mentalidade completamente diferente. Tem cá um patrão em que as horas têm que ser cumpridas, não podes entrar 5 minutos depois nem podes sair 5 minutos antes, porque vai parecer mal, porque eu não... E muitas vezes não, a maioria das vezes o nosso trabalho, nós conseguimos em 2 horas fazer montes de coisas e estar em 5 e não fazer nada, não é? Exatamente. Portanto, é dar essa liberdade também de explorar e, portanto, depois tento sempre criar ambiente também de cumplicidade, porque temos que nos envolver, porque estamos ali tantas horas juntas, não é? Às vezes mais do que em casa, eu muitas vezes Muitas digo mais isso. que em casa. Eu, às vezes em conversas até mesmo com o meu marido, estou mais horas com eles do que até aqui. E é verdade, nós passamos muitas horas no trabalho, falamos muitas coisas. E hoje estava a vir com a minha colega, nós de manhã tivemos uma reunião de obra, ela estava a dizer, olha, acabei mais um livro. Eu, uau, estás a ler imenso. Ela, a influência tua, estás sempre a falar nos livros e eu agora quero ler e estou a ler imenso. E isso eu acho espetacular, porque nós influenciamos o nosso trabalho e eu que lhes digo, pá, leiam imenso, que ler puxa pela nossa criatividade. E ela, de tanto me ouvir falar, porque eu estou sempre, olha, acabei de ler um livro, olha, vou-vos dar o feedback, olha isto, olha aquilo. E às vezes eu penso, estou a exagerar, porque coitadas, não é? Estou ali a falar de coisas que elas não estão a entender porque não leram. E ela hoje disse-me isso, eu disse, uau, é isto. Eu acho que é isto, é tu ter esta relação. Influenciar positivamente e eles verem em nós não só mais do que trabalho, líder, não é? Sim, eu acho que é mesmo isso, é eles olharem muito para nós, a equipa olhar para nós e não pensar, olha, é a minha patroa. Eu muitas vezes digo a eles, eu detesto esta palavra. Ai, também não. Odeio que me digam isso. E eles, na brincadeira, começaram a não fazer, porque acho um bocado estranho, acho que é aquela coisa muito... distancial, não é? Tipo, mete ali uma barreira muito grande. Claro que há limites, mas acho que quando tu não tens que impor limites, as pessoas sabem quais são, não é? Sabem quais são. Concordo E acho que isso é excelente. Sim. Tu não tens que dizer, tenho que fazer isto, tenho que chegar a esta hora, tenho que não sei o quê. Eu às vezes ponho algumas regras, mas são um bocadinho mais de brincadeira e de desconstruir o ambiente e tudo mais, do que aquela regra tipo, 9 são 9. Certo. E às vezes caía nesse erro, até mesmo pelo meu pai, porque o meu pai é 9 são 9, não é 9 e 1, para mim é muito diferente se é 9 ou 9 e 1, mas acho que acaba por ser muito... Mas isto é giro, porque não davas por ti muitas vezes a cair no mesmo erro que tu criticavas no teu pai. E às vezes parece que eu estou a falar e estou a ouvi-lo a ele. E depois, não, mas não é isto que eu quero. Então voltava atrás, pensava naquilo, mas é incrível. Porque acabas por... Imagina, esse tal erro, não é? Que nós acabamos por fazer, não é aquela coisa, a memória, o subconsciente que tu tens do teu pai, não só de exemplos, e que tu achas que aquilo a vida toda é o certo. Certo. E até perceber que sim. E aconteceu-me isso muitas vezes, até perceber, não, isto é a visão do meu pai, não é a minha visão. Eu dava para mim muitas vezes que eu estava a falar e de repente eu parava, porque parecia que estava no meu subconsciente, era ele que estava a dizer aquilo, sabes? Totalmente. Mas isso aconteceu comigo N de vezes e com o meu irmão exatamente igual. Mas é muito giro isso. E às vezes acontecia, muitas vezes eu falava com ele ou ele comigo, isto não é a nossa visão, isto é a visão do pai. Certo. Claro que ele depois acaba por alinhar e vem nas nossas coisas, e nós muitas vezes... Na brincadeira dizemos, uma pessoa aos 50 anos não muda, mas muda. Muda muito. E eu nunca pensei em ver o meu pai da maneira que ele é hoje enquanto empresário. Pensei sempre que o meu pai era aquela pessoa muito rígida. E se nós não tivéssemos entrado nesta parte da vida dele, ele ia continuar a ser. Assim. Mas acabas por mudar e acabas por mudar pela influência. Tal e qual como estavas a falar, a influência do livro com os teus colaboradores e tudo mais, é a influência positiva que acho que acaba por mudar tudo. E isso é muito giro. Agora, passando aqui por onde eu também te conheci, e não só por aqui, para esta área que eu te admiro, a tua imagem, a tua marca pessoal, que eu adoro, desde sempre. Como é que começou isto de começar a trabalhá-lo? De onde é que isto apareceu? Olha, eu comecei, agora fala-se muito marca pessoal, mas no fundo eu comecei uma marca pessoal sem saber que estava a construir uma marca pessoal. Porque eu na altura, quando comecei nas redes sociais, nada tinha a ver com o meu trabalho. Foi porque a minha filha nasceu e eu partilhava coisas random da vida com ela, as atividades, os livros, o quartinho, as roupas, as comidas, aquelas coisas de maternidade. Até que eu percebi que as pessoas, elogiavam de alguma forma e seguiam por essa característica que eu acho que tem a ver com a criatividade, não é? Que em tudo está patente, não é? Seja nas comidas, seja na roupa,
A maneira como tiras as fotos, a maneira como organizas o feed. E acho que foi crescendo a página, as pessoas querendo ver mais para além do que a maternidade. Então, olha, agora mostra a casa, olha, agora mostra o quarto dela, agora... Pronto, e depois foi uma construção muito orgânica, não foi nada pensado, literalmente. Depois, quando nasce o Valentim, o meu segundo filho, aí já tenho uma percepção maior do que é isto das redes sociais, porque as redes sociais depois foram crescendo um boom, né? E aí já partilhei mais a minha área profissional, porque é o quarto de raiz, o que já tinha, o que transformei, os móveis, aquele móvel antigo tinha, que toda a gente recorda o móvel antigo. E aí percebi... Calma, efetivamente eu posso fazer aqui uma ligação entre este meu perfil, que é um perfil mais pessoal, com a área profissional, que foi quando eu decidi então depois abrir o ateliê. E no fundo as coisas foram-se interligando. Portanto, a marca pessoal, agora fala-se marca pessoal, mas eu fui construindo sem saber que aquilo era alguma vez uma marca pessoal. O que eu fiz foi mostrar um bocadinho mais do meu lado pessoal, porque as pessoas ligam-se com pessoas, não adianta, as pessoas não se ligam com marcas, as pessoas ligam-se com pessoas. Totalmente. E agora fala-se muito isto, mas na altura não se falava, portanto acho que foi de uma forma muito orgânica mesmo. No fundo, eu acho que, e é aquilo que eu sinto também muito com a tua página e com aquilo que tu mostras, é tudo tão, é muito orgânico, é muito natural. No fundo, há muitas marcas pessoais hoje em dia que nós vemos que tu sabes claramente que aquilo que vai-te vender alguma coisa mais à frente. Certo. Ou que te vai aparecer ali alguma coisa e aí perde o interesse. No fundo, eu nem acho que nem chamava bem marca pessoal, eu acho que é mesmo a tua Instagram és tu, não é? Eu sinto isso, sinto que as pessoas no fundo veem, ok, ela tem vários papéis na vida dela, não é? É mãe, é amiga, é profissional, tem uma vida social, portanto, e é preciso desconstruir um bocadinho isto, que nós não precisamos ter uma imagem rígida, não é? De uma coisa profissional, porque nós temos vida para o outro lado, não é? Então acho que as pessoas queriam era perceber esse meu lado, ou porque achavam se calhar que eu só vivia para a parte profissional e não tinha vida pessoal, e então quando começaram a perceber que se calhar nós conseguimos, bem ou mal, gerir tudo, não é? Porque nós não conseguimos ser todos os dias boas profissionais, boas mães, boas mulheres, boas donas de casa, não dá. Não dá, e as pessoas têm que perceber isso, não é? Alguma coisa vai estar a falhar. Sim. Se eu estou mais tempo no trabalho, vou falhar em casa, certamente. E está tudo bem, eu não sinto peso sobre isso, porque depois noutra altura qualquer vou compensar mais à frente. Faz parte, sim. Não é? Porque nós não temos tempo para tudo, 24 horas hoje não dá para nada. E então acho que as pessoas começaram... O que gostam efetivamente é ver esta leveza de ok, há erros, está tudo bem, pode-se assumir, não Sim. precisamos de parecer que somos todas perfeitas. Eu acho que isso é a parte mais gira, e eu acho que também é aquilo que tu mostras, e eu como colega de profissão identificava-me com aquilo que tu dizias, de olha, hoje foi um dia caótico, saí, tipo, não correu nada bem, ou isto aconteceu, ou falharam um prazo, que é aquilo que eu via, e como te falei, quando eu comecei eu achava que só eu é que errava, certo. E de repente começo a perceber, não, tipo, isto é normal, isto toda a gente erra, e esta área não é assim tão bonita e tão simples, assim como também me identificava com o papel de mãe. Eu também tenho 2 filhos e também pensava sempre, será que estou a falhar em casa, estar aqui Sim. muitas horas, ou não, acho que faz parte e temos que equilibrar as coisas. Eu acho que o difícil é mesmo o equilíbrio de tudo, não é? Mas quando tu consegues perceber que consegues, lá está, há uns dias estás mais direcionada para a família, aproveitas, porque o que interessa é o estar lá, não é estar o número de horas que muitas vezes, como dizias há bocadinho, estás ali e não estás, não tens é? a cabeça a mil. Portanto, às vezes o importante é perceber, olha, eu tive 10 minutos, mas esses 10 minutos foram incríveis com eles. Da mesma forma, no trabalho, às vezes há dias em que eu não consigo estar o dia todo no escritório, e está tudo bem, o escritório tem que funcionar também sem mim, não é? É isso que é a parte boa de começar a formar equipa, é mesmo essa, é aquilo que falavas anteriormente, e agora voltando aqui um bocadinho o tema atrás, mas fazendo um parênteses, que é, antes de nós termos equipa e de começarmos a delegar, os escritórios tu não estás para. Certo. Hoje em dia é o que me dá mais alegria às vezes saber do género, eu não estou no escritório, o escritório está a funcionar, ou está a correr bem. E está a correr bem, e sentir que a qualquer momento eu não estou bem e posso sair do escritório e aquilo continua. É isso. Quando não temos equipa, estás bem ou estás mal, aquilo tem que continuar. Tem que rolar, claro. Tem que rolar, e às vezes sentir isso, e eu penso muitas vezes, às vezes estou no escritório e estou a forçar por estar lá, não está a dar. Vou Sim. embora, vou dar uma volta. E as pessoas, mas tens um horário diferente, mas
às vezes trabalha-se muito mais, não é? Porque eu muitas vezes acordo às 6 da manhã e estou a trabalhar para depois conseguir ir ao ginásio, para depois conseguir trabalhar outra vez, para depois fazer as marmitas para levar para o escritório, ou seja, eu não paro, chego à noite e se calhar estou a deitar os miúdos e estou a pensar no trabalho para o dia a seguir e estou a planear as coisas, portanto eu não tenho um horário efetivamente, mas também estou muitas vezes a trabalhar fora do escritório. Sim, das tens horas aquela escritório. flexibilidade de, olha, se calhar trabalho eu às vezes acontece-me isso, eu às vezes prefiro 1000 vezes neste momento trabalhar o sábado de manhã, que sei que não está ninguém me chateia, não há chamadas, não há nada, e se calhar não trabalhar muitas vezes as semanas é só para resolver problemas, às vezes eu sinto-me um acho. bombeiro. É Estás sempre a apagar fogos e queres parar para concretizar alguma coisa e não acontece. Eu sinto isso, sinto que às vezes chego ao escritório e muitas vezes eles, olha, precisava falar contigo, É isso. de repente, olha, precisava falar, olha, ninguém fala, calma, e de repente sinto, essa expressão que tu falaste é muito mas é tal verdade. e qual, às vezes estou a começar a escrever um e-mail e depois agora isto, agora aquilo. E digo, o que é que eu estava a fazer mesmo? O que é que... Acontece muito isso, por isso é que eu gosto muito de trabalhar de manhã, quando acordo às 6, gosto de despachar e-mails ou rever orçamentos ou assim, porque é quando eu estou com a cabeça mais livre e não tenho ninguém a interromper, eu sinto isso totalmente, é exatamente igual, é muito engraçado esta complicidade, olha, eu também sinto isto, olha, isto também acontece, é muito giro. E é bom partilhar, porque muitas vezes que estavas a dizer, às vezes parece, mas é só comigo que acontece, tipo, só sou eu, não. Isto é o dia-a-dia da maioria das pessoas, só que ninguém fala. Eu não sei se tu sentes isto, eu às vezes sinto que parece o síndrome da perfeição. Então acho que tem que ser tudo muito perfeito. Ou seja, tu não podes falhar, ou tu estás a pensar naquilo, aquilo tem que ser exatamente perfeito. Só que nós trabalhamos com coisas que não são perfeitas. Certo. Ou seja, a obra não é perfeita. Certo. Tudo que nós fazemos não é nada... exato, tipo, não é uma coisa que sai de um laboratório. Não, por muito... E há sempre tantas coisas que falham, mas muitas vezes somos nós que também vemos onde é que está esse erro, porque se calhar aos olhos de outras pessoas ninguém vê, só nós é que sabemos, aquilo não está bem alinhado, aquilo não ficou tal e qual, e ninguém repara, só nós, não é? Porque lá está, porque temos aquela visão de que tudo tem que sair milimetricamente como pensamos. Sabes que muitas vezes na empresa, mesmo quando nós gravamos vídeos, eu saio, porque o meu irmão não me deixa entrar dentro da estás sempre a ver um erro. Esquece, não consigo. Eu estou a fazer uma gravação e está aqui o meu irmão e o João que acompanham isto, e eu estou lá e estou a ver, olha, está ali aquilo que tipo, não está perfeito. Eles, olha, podes focar nisso. Certo. E eu estou a ver, tipo... E obras e casas e tudo mais têm isto. Por muito que tu vás à perfeição, nunca consegues chegar. E no dia a seguir já vais ter outra visão completamente diferente do espaço, não é? Sim, como tu disseste há bocadinho também em off, quando estás a acabar um projeto muitas vezes querias era recomeçá-lo, porque há muita coisa que mudarias e que farias diferente, mas eu acho que a piada também é um bocado esta, não é? E eu saber quando parar, é aquela coisa de nós vivemos muito tempo com um projeto, chegamos a um ponto que não sabes bem quando é que parar e fazes aquilo milhares de vezes, mas é engraçado que agora isso estás a dizer também entras em obra. O meu marido tem uma empresa também de construção civil e às vezes ele também já tem um projeto feito de arquitetos, mas às vezes pede-me para fazer algumas coisas e às vezes eu vou em obra e é engraçado que a primeira coisa que eu reparo é sempre em algum erro, assim, tu não és incapaz de entrar num apartamento e ver tipo o positivo, vês logo e dizer assim, olha, aquilo não está bem assim, aquilo não está, porque o meu olho vai logo direto ao erro, é incrível, mesmo nós com o meu pai sentimos isso. O meu pai está na obra o dia todo, não é? E nós chegamos e eu, olha, aquilo está ali, não é assim? Eles já vêm, já vão começar, olha, podem sair, saiam daqui, senão não consigo acabar. E é muito verdade. É um defeito da profissão, eu acho. Eu acho que é mesmo. E voltámos a misturar aqui, mas isto eu acho que também é a parte que é bonita. E a tua comunidade, não é? Que hoje em dia já ultrapassa os 30 mil, que tu há bocado estavas a dizer, ainda não estou bem lá. Vais estar lá, na altura que a podcast sair já estás. O que é que mais valorizas nesta relação que tens com os teus seguidores? Eu identifico-me com Sim, eu acho que é mesmo esta proximidade, parece que somos todas amigas muitas vezes, não é? Porque depois há desabafos que
que nós passamos, e depois recebemos mensagens dizer: Joana, obrigada, hoje fizeste o meu dia, ou eu estava até a passar um mau momento e agora com a tua mensagem ou com a tua frase ou com a tua imagem gira de um projeto deu-me aqui um up, qualquer coisa. Eu acho isso super giro, porque eu não quero mostrar coisas perfeitas, porque elas não existem, mas quero mostrar que há sempre algum lado bonito dentro de todo o rebuliço que é a minha vida. E acho que é isso, a forma como eu encaro as coisas muitas vezes é: ok, estão coisas que estão fora de controle ou que não correram bem, mas bora para a frente, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, começamos Sim. de novo e há uma segunda hipótese, não é? É isso, ver sempre o lado também bonito das coisas, porque perfeição não existe e não vale a pena estarmos à procura. E eu acho que isto das redes sociais nos faz comparar muitas vezes, não é? E olhamos e dizemos: fogo, a minha vida não está nada bem comparado, mas depois, não, isto é o lado que essa pessoa quer mostrar. E eu também sei o que esconder de algumas coisas que não correm bem. Claro. Porque apesar de querer mostrar a realidade, também há coisas que eu acho que nem vale a pena estar a Nem partilhar, quer estar a porque aborrecer, isso não é? não vai estar a inspirar ninguém. Portanto, Sim. dentro das coisas normais de acontecerem no dia a dia, é tentar ver o que é que pode ser inspirador ou não. Por isso eu gosto desta proximidade que tenho e tenho uma relação muito gira, por isso é que eu nunca me desliguei das redes sociais, porque dá mesmo muito trabalho e há dias em que não me apetece sequer pôr nada, porque não tenho nada para mostrar de giro, porque o meu dia foi uma seca nesse dia, foi saltar numa obra, nem uma única fotografia tirei, ou tudo que eu tirei era de problemas, portanto não tem nada inspirador, mas esforço-me também a partilhar, porque às vezes sinto que tenho pessoas à espera de alguma coisa que eu partilho nesse dia, percebes? Nem que seja o jantar rápido que fiz à noite porque não há tempo para mais, ou o livro que eu estou a ler, ou o podcast que estou a ouvir. Eu acho que no fundo as tuas seguidores, eu também sinto isso, que é mesmo a parte, sei lá, aquela parte mais humana, mais orgânica da vida de uma pessoa, e é isso que a torna muito especial. Acho que falamos um bocadinho disto, mas achas até que ponto é que achas que o teu Instagram ajudou a reforçar a tua marca empresarial, a tua marca, o teu ateliê? Achas que teve alguma influência? Acho que sim, que tem imensa influência. Lá está aquela questão de pessoas conectam-se com pessoas, portanto quanto mais eu dou de mim, as pessoas vão se sentir mais próximas e vão querer, no fundo, fazer um projeto porque já conhecem, gostam da forma como eu vivo, não é? Ou a forma como eu partilho as coisas, então identificam-se com muitas coisas, então sentem que podem me chamar para a casa, não é? Que é o lugar mais privado que a pessoa tem, porque vão se sentir confortáveis, vão sentir empatia. Portanto, sem dúvida que eu acho que o Instagram é muito importante e impacta bastante. Imagina que... Eu acho que aqui também já falamos um bocadinho do teu dia-a-dia como empreendedora e criadora de conteúdo. Acho que é isto que acabaste de falar, não é? No fundo, às vezes nem tens assim um conteúdo tão bonito, tão interessante para postar, mas acabas sempre por querer que a tua página esteja ativa, estejas sempre alguma coisa para mostrar, e eu não queres de todo deixar também a criação de conteúdo. Faz todo sentido no mundo, apesar da dificuldade de gerir estes papéis todos, não é? Sim, é o caos às vezes, não é? Porque depois eu quero dizer que sim a tudo, gosto muito de abraçar novos projetos, e na criação de conteúdos tenho a oportunidade de ter contacto com marcas que não estão ligadas à minha área profissional, mais de moda, assim, mas eu também gosto, porque lá está, conheço pessoas, sou uma pessoa que sou comunicativa e que gosto de conhecer outras áreas, e depois tento aceitar tudo e ando aqui às vezes barata tonta, não é? Porque ainda por cima sou uma pessoa que não sou muito organizada. Eu acho que as pessoas criativas não são assim. Mas olha, a sério, mas sou super desorganizada. Aliás, a Sofia, que trabalha comigo, foi assim chave fundamental no ateliê, porque ela é a pessoa mais organizada que possas imaginar, e ela faz uma diferença enorme na minha vida. Mesmo, seja para marcar reuniões, seja para me avisar que eu tenho coisas para fazer, porque eu sou muito desorganizada e estou a fazer uma tarefa, depois aparece outra, vou para outra e já não estou a acabar a primeira, sabes? E então, mas eu tenho
trabalhar desse lado, mas não é fácil. Mas sou uma pessoa assim. É mais um muito ponto assim. que eu me identifico contigo, eu sou exatamente isso. Sou muito desorganizada, esquece. Zero organizada. E já melhorei assim, tipo 200%. Eu também, e eu não sei se sentias isto. Eu, por exemplo, eu era zero pessoa de escrever. Ai, também eu, Eu sim. não escrevia nada. E agora preciso escrever tudo. Eu Tudo. esqueço até a lista de compras. Eu esqueço-me. Eu Eu estou a tal e sair de qual. casa e disse, o que é que me faltava? Tenho mesmo que escrever porque daqui a 5 Eu minutos já não vou lembrar. eu era super essa pessoa. Sim. Eu achava que tinha tudo, conseguia ter tudo na memória. Tipo, lembrava-me de tudo. Hoje em dia é impossível. Sim. E não consigo. E nós também sentimos isso. Também com a chegada da Mariana ao escritório, que também fez toda a diferença do mundo, porque pá, às vezes a mínima coisa, olha, marquei isso de, sei lá, Às vezes apetece-me pegar na levar Sofia e o levar carro. para a minha casa, É. sabes? Continuar, não é? Porque faz uma diferença mesmo muito grande. Como que é? Joana, esta semana chega, não há espaço para absolutamente mais nada, não te Tal e metas em qual, mais sim. nada. E muitas vezes nem lhe conto as coisas todas do Instagram, que às vezes me pedem, olha, faz agora isto, olha, agora anda aqui. Porque a minha vida é assim um bocado em caos, estás a ver? Depois todas as semanas são diferentes e depois há alturas em que não existe tantas campanhas para fazer e está tranquilo, mas depois parece que aparece tudo Vem uma tudo, vez não é? e ao mesmo tempo tens os projetos e às vezes eu sinto-me ali um bocado barata tonta ou a flutuar, percebes? Depois tenho que dizer não. O meu trabalho está em primeiro lugar, a seguir vem as redes sociais. Mas também, como gosto muito, é impossível. Pois é, uma às vezes, paixão assim. que tu também tens, que também Sim. não consegues viver Gosto sem. muito porque também já, através também desses conteúdos, também cheguei a outro tipo de trabalhos, percebes? Que também me são muito gratificantes e que gosto muito e que no fundo são inspiradores e que trago para a minha vivência depois do projeto, porque há muita Claro. coisa que tu vês, contactas com muita gente, tens visões diferentes, falas muito, debates temas e depois isso vai-te trazer de alguma forma para o teu projeto, é inevitável. E para tudo, e mesmo para a vida e para outro tipo Completamente. de ensinamentos. Às vezes, falar com outras pessoas de uma área totalmente diferente da nossa também nos faz Crescer. e ter outras ideias. E lá está, acaba por ser um bocadinho. A mente criativa também tem um bocadinho isso, quer estar sempre à procura de mais, Sim. seja de que área for. Nunca eu estamos sinto isso. satisfeitas, eu sinto que nunca estou satisfeita. É isso, parece que nunca chega. Nunca chega. Totalmente. Tal e qual. Eu sinto mesmo isso. Agora, aqui, imagina, já em tema também, já em tema de foz, mas imagina que tens uma carta branca, sem orçamento, sem limites, sem burocracia. Qual é o projeto que tu sonhavas mesmo desenhar? Olha, eu acho que nunca pensei nisso, porque ao longo deste percurso foram-me sempre aparecendo projetos completamente fora da minha zona de conforto, que eu até dizia, como assim? E agora, olhando para trás e vendo esses projetos concretizados, não é? Mamice Pablo, Mamãe Mini Mundo, que são projetos grandes, efetivamente, olho para trás e digo, foi desafiante, mas agora até parece fácil, não é? Depois de passar por eles. Depois de passares por eles. Sim. E eu, no fundo, não tenho assim nenhuma ambição de alguma coisa que queira fazer, porque às vezes acho que não é o tamanho, não é? Não é Sim, o volume da... nem é o volume, é o certo. projeto em si, não é? Não tenho assim nada, é engraçado por acaso, não tenho assim nada que desejasse mesmo muito fazer. Continuo a adorar, ou sempre que vierem projetos comerciais, seja de um restaurante, de um hotel, pá, acho que isso é fantástico, Sim. percebes? Acho que é assim mesmo o ex-libris. Agora, ter assim, efetivamente um que gostaria de concretizar, ainda não tenho. Nunca pensei assim. Nunca pensaste nisso? Não. E olhando agora para o futuro, o que é que podemos esperar do ateliê, Joana Luís? O que é que podemos esperar da Joana Luís? Olha, eu o que é espero que nós... continuar a solidificar tudo aquilo que tenho construído até agora, porque no fundo também tenho um percurso ainda pequenino, não é? Como empresa, e sei que tenho muito ainda para aprender e quero muito aprender, quero investir muito na minha formação, como estávamos a falar também há bocadinho, quero fazer outras coisas e estar sempre o máximo atualizada possível. E quero ter cada vez mais desafios que me façam sair da minha zona de conforto e que, lá está, que olho para trás e diga assim, olha, aquilo parecia um desafio gigante, uma montanha que era impossível de ultrapassar e agora olho para trás e foi mais uma. Portanto, acho que no fundo este nosso percurso é interessante porque como não fazemos as coisas iguais nem nada e nada é estático. estático, acho que dá para evoluir muito. E acho que eu digo sempre lá no ateliê, nós temos um mundo para conquistar. Só depende de nós, portanto acho que não há nada que seja impossível de fazer e eu quero fazer com paixão, isso é o mais importante para mim. Eu acho que sim, eu acho que nós fazermos as coisas com paixão e com amor, acho que tudo ultrapassamos tudo. E nota-se quando acabas um projeto que estiveste muito envolvida, que estiveste envolvida com um cliente, que puseste ali
todas as tuas cartas, eu acho que no final dá para ver mesmo na concretização depois do cliente, é sim. incrível. E eu acho que é a parte mais bonita de todas é quando nós entregamos a casa aos clientes e quando eles choram e que tu sentes mesmo aquilo. Está feito, sabes? E nesses dias é os dias que eu estou mais cansada de todos. Sim. Juro-te, é os dias que eu saio os dias das montagens, não é? Tipo, eu saio de lá extremamente cansada, mas estou tão feliz, estou de coração tão cheio, e depois na manhã seguinte acordas, olha, bora, vamos começar. Agora temos de novo. outra coisa assim. Agora vamos começar outra, este já está, já acabamos, agora vamos começar um novo. Mas isso é a concretização do nosso trabalho, eu acho que é mesmo a parte bonita. E eu acho que esta profissão também tem uma coisa muito gira, que é, tu vais conquistando muita coisa várias vezes ao longo de um ano, por exemplo. Ao longo do ano tu vais tendo muitas coisas a acontecerem, muitas conquistas. Não é uma carreira tão... Sei lá, há certas profissões que tu demoras muitos anos a conseguir concretizar alguma coisa. Eu acho que na nossa área tu tens muitas conquistas ao longo do ano. Acho que isso também é muito giro. E agora agradecer-te, dizer que foi também um prazer enorme ter-te cá, conhecer-te pessoalmente. No fundo já te conhecia, sentia que já te conhecia das redes sociais, virtualmente, mas foi um gosto enorme conhecer-te. Obrigada. E obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada.